Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Valmes e essa é a disciplina de Estatística. No vídeo de hoje, nós vamos falar de tabelas de frequência para variáveis qualitativas. Nos vídeos anteriores, já discutimos a importância da estatística descritiva e a sua utilidade. Também comentamos sobre os tipos de variáveis e as formas e objetivos da análise descritiva. Agora, falaremos de tabelas de frequência. O que é frequência, como calcular e como construir tabelas de frequências simples e tabelas de frequência cruzada. Por último, como apresentar as frequências em gráficos. Vamos começar pelas definições que serão úteis. Uma classe é uma das categorias nas quais uma variável qualitativa pode ser classificada. Já vimos o conceito de classe ou de categoria quando falamos dos tipos de variáveis. Classe é o valor ou rótulo registrado de uma variável qualitativa. Frequência de classe é o número de observações da variável coletada que pertence a uma classe em particular. Ou seja, é, por exemplo, o número de indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino em uma tabela de clientes. Frequência relativa de classe nada mais é do que dividir a quantidade de observações pertencentes a uma classe pelo número total de observações. Esse valor é expresso entre 0 e 1. E quando os transformamos em porcentagem, fazendo a multiplicação por 100, temos o percentual da classe. A soma das frequências relativas de classe totaliza 1. Vejamos a tabela de dados a seguir sobre a pesquisa feita pelo Data Hackers em relação ao perfil do cientista de dados. Aqui temos um recorte de 10 registros contendo informações sobre as variáveis estado de residência do respondente, a sua formação acadêmica e a sua experiência na área de ciência de dados. As três variáveis são variáveis qualitativas, sendo estado de residência uma variável nominal, experiência uma variável ordinal e a formação acadêmica pode, por vezes, ser considerada nominal ou ordinal. Vai depender se existe uma forma lógica de ordenar essas categorias. Vamos obter a frequência para avaliar a distribuição em classes da variável formação acadêmica. Para isso, é útil ordenar a tabela em relação a esta variável. Dessa forma, facilita a contagem das ocorrências das classes. As contagens das ocorrências foram colocadas na próxima tabela. Olhando a tabela, é possível determinar quantas vezes cada uma das categorias aparece, e é justamente isso que está na próxima tabela. A frequência absoluta é justamente o número encontrado de vezes que cada uma das categorias ocorre. E a frequência relativa é a divisão do número de vezes que cada um ocorre pelo total de observações, conforme você pode comprovar pela tabela. Repetindo o mesmo procedimento para todos os respondentes, para que a gente faça uma análise dos resultados dessa enquete, temos o seguinte: 33% dos respondentes têm título de graduação ou de bacharel, enquanto que 30% está na pós-graduação. 370 dos respondentes são estudantes de graduação, e isso corresponde a 21% da nossa amostra. Isso é para mencionar apenas alguns dos valores contidos nessa tabela. O cálculo da frequência absoluta e da frequência relativa é bastante intuitivo, como você já pôde deduzir, mas podemos expressar de forma matemática. A frequência absoluta é o número de observações da classe. E a frequência relativa é a divisão da frequência absoluta pelo total de observações. Agora que sabemos calcular frequência absoluta e frequência relativa, podemos facilitar a compreensão dos resultados fazendo a exibição gráfica dos mesmos. Podemos representar as frequências em um gráfico de barras, onde a altura das barras corresponde à frequência que foi calculada. No caso deste gráfico, é a frequência absoluta, como nós podemos ver pelo eixo vertical. Perceba que é muito mais rápido de ver que a classe graduação e bacharelado apresenta a maior frequência, seguida da classe pós-graduação, que por sua vez é seguida da classe estudante de graduação e depois mestrado. Na tabela seria preciso comparar os números, mas aqui nós apenas comparamos os comprimentos sem pensar nesses números. Veja que as barras estão todas alinhadas por baixo, na linha do zero. Isso torna fácil a comparação das alturas e também permite determinar razões entre os seus comprimentos, como, por exemplo, que a formação com graduação ocorre 3 vezes mais do que a formação com mestrado. Podemos também exibir as frequências com barras na horizontal, trocando apenas as informações entre os eixos.
Isso é útil para poder acomodar os rótulos da variável categórica, que nesse caso é formação acadêmica, já que na horizontal eles podem ser vistos sem riscos de sobreposição. O gráfico de barras, seja vertical ou horizontal, também pode exibir a frequência relativa. É o que vemos no gráfico do lado direito, ao invés da frequência absoluta que está apresentada no lado esquerdo. A interpretação passa a ser diferente, conforme cada tipo de frequência, mas isso não altera o nosso julgamento da ordenação das categorias, baseado na frequência. Note que a silhueta dos dois gráficos é a mesma, porque a frequência absoluta é um múltiplo da frequência relativa, é só multiplicar pelo número de observações. Em outras palavras, de uma frequência para outra, é só um fator de escala. Também podemos exibir as frequências em barras empilhadas ou sobrepostas, conforme vemos no gráfico a seguir. Neste caso, o gráfico está na horizontal para melhor acomodar dentro dos slides, mas ele poderia estar na vertical e você veria as barras empilhadas, por isso o nome gráfico de barras empilhadas. Mas a utilidade dele é a de podermos comparar o comprimento relativo dos segmentos para saber a composição de frequências das categorias. O segmento de maior comprimento, a barra que possui maior comprimento horizontal, corresponde à classe mais frequente. Outra possibilidade é exibir com gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza ou de torta. Em termos geométricos, o que fizemos aqui foi uma simples mudança de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. É isso mesmo, esse é o gráfico de barras sobrepostas exibido em outro sistema de coordenadas. Ao invés da frequência relativa no eixo x, lá do plano cartesiano, ela está representada como o comprimento do arco no sistema de coordenadas polares. O comprimento dos arcos é proporcional à frequência relativa. Ainda podemos exibir em um gráfico de setores que seja vazado, o que também chamamos de gráfico de rosca. A interpretação ainda é a mesma. O comprimento do arco corresponde à frequência relativa. Utilizar o gráfico de setores ou gráfico de setores vazados é simplesmente uma questão de estética. Mas muitas vezes o gráfico de rosca é utilizado quando se coloca uma informação no centro do gráfico, que é muito útil quando a variável tem apenas dois níveis, como por exemplo, sim ou não. Aí o percentual da classe sim geralmente é anotado no interior do gráfico. Quais cuidados devemos ter com a apresentação de frequências para variáveis qualitativas? São basicamente as seguintes. Nas variáveis nominais, não temos ordenação natural das classes, então você pode optar por exibi-las ordenadas de forma alfabética ou ordenadas conforme a frequência apresentada. A primeira opção auxilia o leitor a se localizar pela ordem alfabética dos rótulos, enquanto que a segunda facilita encontrar as classes predominantes e minoritárias. Já nas variáveis ordinais, há uma ordenação natural das classes, e você deve procurar manter a sua ordenação para não fazer uma exibição incoerente. Quando for o caso, você pode ordenar pela frequência das classes. Vamos falar a partir de agora sobre como calcular a frequência considerando duas variáveis qualitativas simultaneamente. Cada combinação entre as classes de uma variável com as classes da outra, nós vamos chamar de cédula. E assim, vamos ter as frequências de cada uma das combinações ou as frequências das cédulas, além, obviamente, das frequências marginais das variáveis. Considere novamente a tabela com o resultado do Data Hackers. Nós temos a variável estado de residência e a variável formação acadêmica, que serão consideradas simultaneamente aqui para obter uma tabela de frequência conjunta. Vamos precisar contar quantas vezes cada combinação possível ocorre. O resultado desse processo de combinar as classes e de contar está na tabela de frequências que vemos no slide a seguir. Nessa tabela, nós temos todas as combinações entre as classes de estado e as classes de formação. Ao todo, são 10 combinações, pois são 5 classes de formação com 2 classes de estado. Vemos, por exemplo, que existem 3 ocorrências de formação com pós-graduação e residência em São Paulo, e que existem 2 respondentes com mestrado que moram em Minas Gerais. Nas margens dessa tabela, nós temos a soma por coluna e a soma por linha. A inclusão dessas margens é opcional, mas é bastante valiosa porque já nos dá a frequência marginal das variáveis. A soma por coluna dá a frequência marginal da variável estado, enquanto que a soma por linha dá a frequência marginal da variável formação. Dentro da tabela, nós temos o que definimos por frequência de cada cédula.
Tanto as somas das frequências em cada uma das margens, quanto a soma das frequências das cédulas que estão dentro da tabela totalizam o número de observações quando a tabela é uma tabela de frequência absoluta. A tabela de frequência relativa nada mais é do que essa tabela de frequência absoluta depois que você dividir todos os números pela quantidade total de observações. Considerando então todos os respondentes, nós temos a seguinte tabela de frequências absolutas. Veja que são 1.731 respondentes ao total e que existem mais classes de estado de formação do que vistos nas tabelas anteriores, que consideraram apenas 10 registros. Os zeros aqui, obviamente, correspondem às combinações que não ocorreram nos dados. Ao se dividir todos esses valores pelo número total de observações, nós temos a tabela de frequências relativas dos respondentes. Como são muitas combinações entre estado e formação, fica difícil, através da comparação dos números, detectar padrões que sejam úteis. E por isso que a gente vai seguir utilizando gráficos para mostrar as frequências de uma ou mais variáveis. O cálculo das frequências, mesmo para duas ou mais variáveis, ainda é bastante intuitivo e podemos expressá-los da seguinte forma. A frequência absoluta é o número de observações em cada combinação de classes, enquanto que a frequência relativa vem da divisão da frequência absoluta pelo número total de observações, da mesma forma que nós já havíamos discutido. Agora nós vamos falar dos recursos gráficos para visualização de frequências de duas ou mais variáveis qualitativas. O primeiro deles é o gráfico de barras empilhadas ou barras sobrepostas, onde a altura da pilha é a frequência absoluta da variável principal, aquela que se apresenta no eixo horizontal. E o comprimento das barras que formam cada pilha é a frequência absoluta das combinações com a variável secundária, que está identificada pelas cores na legenda. Esse gráfico é útil quando a prioridade é comparar a frequência absoluta da variável primária. Nós podemos organizar as barras de frequência em barras que estejam distribuídas lado a lado, como as barras nesse gráfico. Esse gráfico é o gráfico de barras lado a lado ou de barras agrupadas. Ao invés das barras estarem empilhadas, elas estão agrupadas na horizontal, mas todas pertencendo a uma mesma classe da variável principal, que é a que está sendo exibida no eixo horizontal. Esse gráfico é útil para você comparar as frequências das cédulas dentro de uma mesma classe da variável principal ou entre classes, misturando, comparando qualquer uma, misturando as variáveis. Vemos ali, por exemplo, que as combinações de maior frequência são de estudantes de pós-graduação e estudantes de graduação que residem no Paraná. O gráfico de barras empilhado relativo é usado para exibir a frequência relativa da variável secundária, considerando como denominador apenas o número de observações das classes da variável primária com que ela está combinada. Dessa forma, podemos julgar a composição. Por exemplo, nas 4 últimas barras da variável formação, podemos ver que a composição se aproxima de 1/3 dos respondentes residente em cada estado. A utilidade desse gráfico, então, é para a análise da composição, mas ele não dá nenhuma ideia da frequência de classes da variável principal. Para resolver isso, nós temos o gráfico de mosaico. A diferença aqui é que a largura da pilha corresponde à frequência relativa marginal da variável principal, e a altura de cada retângulo dentro de uma pilha corresponde à frequência relativa da variável secundária dentro da classe da variável principal. Por último, a área de cada um desses retângulos é proporcional à frequência relativa de cada cédula. Ela é dada pelo produto da frequência marginal da variável principal pela frequência relativa da variável secundária dentro da classe da variável principal. Ou seja, é o produto de uma frequência marginal por uma frequência relativa condicional. Não se preocupe, eu não estou mostrando as expressões para calcular isso, mas esses conceitos serão vistos na parte de probabilidade, substituindo-se apenas o termo frequência por probabilidade. Esse gráfico é muito utilizado para verificar a relação de dependência entre as duas variáveis qualitativas. Veremos sobre esse tipo de análise e outros gráficos ainda nesta unidade. Vamos para um rápido resumo de quando utilizar cada tipo de gráfico. Você deve usar as barras empilhadas quando quiser comparar as frequências marginais da variável primária e comparar a composição da variável secundária dentro dos níveis da variável primária. Deve-se usar as barras lado a lado quando você quer comparar as frequências das cédulas, já que todas as barras estão niveladas na mesma origem. E deve usar o gráfico de barras empilhadas relativo para verificar a composição.
sendo que deve preferir utilizar o gráfico de mosaico quando, além da composição, você quiser ter uma noção das frequências marginais da variável principal. Chegamos ao final desse vídeo, onde comentamos sobre a análise descritiva para variáveis qualitativas. Aqui nós discutimos tabelas de frequência simples e tabelas de frequência cruzada, além de falar dos gráficos para a exibição dessas frequências. Mostramos os gráficos de barra, os gráficos de setores e o gráfico de mosaico. No próximo vídeo, vamos fazer a análise descritiva para variáveis quantitativas, ainda orientados para o cálculo da frequência. Eu te agradeço por estar comigo até aqui, fique em paz, fique em casa e nos vemos no próximo vídeo.